todas as câmeras gravando? Todas as câmeras gravando, sincronizadas. Pera, deixa... A música é... Uou, uou, yeah. Nossa, que criativo. Sem você não viverei. Nossa, Aê, você essa é a se música. senta. E aí, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Spokencast número 1, nosso Spokencast piloto. E pra quem ama a língua inglesa, você tá no lugar certo. Eu tô aqui com o Felipe e ele vai... Não, nada a ver, caguei, nada a ver. Sabe que eu comecei a falar um bagulho, viajei, fui embora e falei, acabou. É prática, perdão. Vamos lá, eu tô aqui comigo mesmo, que sou o Felipe, e eu vou apresentar o Spokencast, que é um podcast excepcional para quem quer aprender e melhorar o inglês. Beleza? Você viu que eu só dublei, né? Tentei. Vamos de novo. Agora chegou o café. Agora eu vou falar certo. Vou dar aquele gole pra empolgar. E aí, seja muito bem-vindo. Esse aqui é o Spokencast número 1. Um podcast para quem ama a língua inglesa, fascinado e quer aprender um pouquinho mais com as coisas do cotidiano, do nosso dia a dia. Eu sou o Cadu e eu fui convidado para apresentar esse Spokencast. Esqueci. Esse é o Spokencast número 1, um projeto piloto para você que gosta da língua inglesa e quer aprender um pouquinho mais com as situações do cotidiano ou do dia a dia. Eu sou o Cadu, eu tô apresentando esse Spokencast, vai tomar... Eu sou o Cadu e eu fui convidado para mais um... Pra mais um, é o primeiro. Detalhe, pra mais um. ele tem que ler o nome dele, senão ele esquece. De novo, agora eu vou acertar. Eu sou o Cadu e eu fui convidado para participar do Café com Coqueta com o nosso linguista Felipe Espinosa. Tufem os tambores para ele. Uou. Bom, então já que eu fui convidado para apresentar esse Spokencast, eu quero saber do Felipe qual a ideia e porquê do nome Café com Coqueta. Agora foi fundo. Vamos lá, seguinte. Café. Por que café? Porque eu gosto. É simples assim. Tá aí uma coisa que não pode faltar em nenhum lugar que eu vou, é café. Mas também poderia ser qualquer outra coisa. Café com coqueta, corrida com coqueta, qualquer outra coisa que tivesse um... Porque o que eu gosto do nome é uma coisa que a gente chama em linguística de aliteração, que é uma repetição do mesmo fonema, que nesse caso é o... Então quando você tem café com coqueta, poderia ter Cadu com coqueta, porque Por que também não? tem esse... Então basicamente o nome me agrada sonoramente. Legal, posso mudar, posso falar Cadu com Coqueta. Ó, gostou essa. Isso aí. Muito bom, Felipe. Mas qual que é a sacada do coqueta, da palavra coqueta em si? Porque café, pô, a gente não tem, acho que um brasileiro que não gosta de café, né? Não só brasileiro. Tem, a Não é moçada possível. aí. No fundo, coca com café. Até quem não Coca com toma coqueta. café, tomou coqueta com café. Não, café. Coca com coqueta, não sei, enfim. Mas por que do coqueta? É uma palavra assim de uma outra origem, não é brasileira, uma palavra inventada? Da onde veio essa história do coqueta? Essa pergunta é muito boa, Cadu, porque basicamente me dá esse apelido, ele foi um recurso didático. Bom, como todo mundo que está assistindo aqui deve saber, eu sou professor e mesmo sendo professor, quando eu estava na faculdade, eu tinha dificuldade com determinados temas. Então assim, as faculdades de letras no Brasil, elas são divididas em dois grandes grupos. O grupo da linguística, que você vai ter estudos sobre a língua, tradução, você vai ter língua estrangeira e a parte das literaturas, que para mim era terrível. E aí, eu estudava literatura francesa na época e o professor ele estava lá explicando sobre a coqueteria. O que é a coqueteria? Coqueteria era uma prática das mulheres francesas lá no século XVI que elas ficavam atrás das janelas, né? Era uma época extremamente machista, que as mulheres não podiam votar, não podiam sair de casa, era meio que um bem, né, dos seus maridos, e elas ficavam admirando os homens bonitos passarem na rua através dessas janelas que só dava para ver de dentro para fora e não de fora para dentro. E elas praticavam isso, coqueteria, que seria uma espécie de... Espionagem, observação. Uma espécie de você paquerar, era uma paqueração. Uma paquera. É uma paqueração, exatamente. Uma coqueta é uma palavra que não traduz muito bem em português, é uma palavra francesa, coquette. E é uma paqueradora, mas ela só ficava ali olhando, admirando e não podia fazer nada justamente porque naquela época era... Ah, sim, Eu totalmente. pensei, eu vou decorar isso aqui, porque eu acho que eu sou meio coqueta, eu também só gosto de ficar vendo os homens passar na rua, né? Os homens bonitos, e pra ver se eu conseguia associar o conceito. Deu certo, passei na matéria que tinha lá a coqueteria do século XVI na França. Então foi essa sacada.
E é muito engraçado, porque coqueta, eu achei que fosse alguma coisa espanhola. Parece, a sonoridade parece. Né? Alguma coisa que fosse espanhola, mas ao mesmo tempo depois eu me associei a coquetel. Eu falei, acho que, bom, café, coqueta, coquetel, deve ser tipo um ambiente mais descontraído, mas, poxa, não tem nada a ver do que eu imaginava, e muito menos imaginar que é francês. Exatamente. Né? Francês. Que é a minha língua de que formação. Legal. Que é a minha língua de formação. E, assim, se você procura, coqueta não tem uma tradução direta. Porque tem gente que fala, não, coqueta é uma mulher que gosta de paquerar. Coqueta é uma mulher que gosta de flertar. Em termos populares, coqueta é uma piriguete, né? E é engraçado isso porque você começa a ver que as línguas não são um espelho uma da outra. Elas não traduzem. Então, uma coisa que existia no século XVI, num contexto de que mulher não podia sair para paquerar e dava-se esse nome que tinha uma conotação ruim, você vê que hoje não tem um equivalente. Então, Sim. é uma coisa própria daquela época. Coqueta então é um contexto, vamos colocar assim, né? É um contexto, Exatamente, não é uma perfeito, tradução perfeito. literal de algo, é um contexto. Show. É um contexto. Tá vendo? É um Pra contexto. você que é coqueteiro, coquetão, coquete. Muito bom, aprendendo sempre, né? É muito interessante isso. Francês, legal. E agora, a questão do café. Você falou assim, né, que você escolheu a palavra café porque, né, café é algo que nós, pelo menos quase todo mundo gosta. Eu fiquei sabendo que você já andou por muitos lugares da Europa. Mas Sim, assim, sim. muito, a lot. É isso? A lot. Né? O chato é bom, o chato é bom. Você- o chato é bom. tô pegando suave, praticando, pegando você viu? suave. Inglês com fonologia é outro nível. Então, eu queria saber da sua experiência com o café, já que a gente tá falando de café, Boa. para saber se o café brasileiro é o café mais desejado, porque, querendo ou não, o Brasil ele é um produtor, um exportador de café absurdo. Eu tava vendo alguns Exatamente. dados antes de a gente fazer o podcast, mas é bizarramente absurda a quantidade de café, de toneladas de café que a gente exporta, né? E eu não sei se, de repente, um café de um outro país é um café mais charmoso, mais gostoso, mais, né, enfim, ou o nosso realmente é um melhor café. Então você que tem esse conhecimento europeu pode dizer que qual é o melhor café na sua opinião? Show! Essa pergunta é muito difícil, mas é bem legal enfatizar aí os aspectos econômicos, até porque a economia de São Paulo se deu através do café. São Paulo não era para ser o que é, né? O Rio de Janeiro já foi capital, Salvador, não sei o que, e hoje é Brasília, mas São Paulo deu esse arraso econômico aí a se dar. Dizem que São Paulo é até a maior metrópole da América, passando até a Cidade do México aí, por causa do café. Mas vamos lá. Difícil responder essa pergunta, qual que é o melhor café, mas eu posso te falar qual que é o pior. Eu vou inverter a pergunta, pode ser? Vou falar qual que é o pior. Eu nunca tomar. Nunca, moçada, tomar. sem dúvidas. Estados Unidos. Sério? Eu morei um tempo na Dakota do Norte, e assim, naquela época eu era um pouco mais jovem, tinha 19 anos, né? Hoje eu tenho 28, então faz quase 10 anos aí que eu morei nos Estados Unidos. Eu não era tão viciado em café, igual eu sou hoje, mas nos Estados Unidos não tem café. Nos Estados Unidos é chá de café. Sim. O que é isso, chá de café? É um negócio aguado. Mas assim, o americano, ele tem um paladar pro café que é terrível, Eu trabalhei num restaurante, o Subway, tem aqui muito aqui no Brasil, né? Restaurante onde você monta o seu lanche, e lá eles têm café da manhã. Aqui não tem, mas lá tinha café da manhã, e eu preparava tudo, e assim, eu preparava os cafés lá dos americanos, e eu falava, eu não bebo isso aqui não. Água Então, suja. assim, Pra você que nunca fez café, é assim. Você vai testar, vai tentar fazer o café, vai falar uma porcaria, é esse o café americano. Exatamente. Sem preconceito, brincadeira. Mas é aquele café que é mais aguado do que café. Tanto é que eles colocam aquele, me corrija se eu estiver errado, possivelmente estou, syrup, Tem Eles lugares, colocam muitas tem lugares. essências, né? Muita coisa. Não sei se isso é pra disfarçar o gosto, se, sei lá, se de repente é algum atrativo pra custar mais, né? Isso é Nutella. Nutella, né? Eu sou café raiz. Que Felipe Café, se fala café, é um menino viajado, cultural, ele vai gostar dessas coisas tudo de aromas. Não, é café coado. E ó, eu vou negócio falar aqui pra é café você, coado. brasileiro tem um estômago pra café, porque a gente pode tomar 10 litros e não acontece nada. Eu acho Mas que se nossos genes já nosso mudaram, gene né? já é quase um grão. É um gene de grão, não é possível, porque é algo inacreditável. O nosso aqui já passa do sexto expresso e a gente tá assim ainda. Cadê? Tem até a meia-noite, tem muito chão pra correr, né? Mas legal, muito interessante. Tem uma questão que você falou, que eu até anotei aqui, que eu achei muito legal. Da questão do café, né? Pô, viajei vários países, conheci vários tipos de café e tal. E quando você fala assim, eu vou num coffee shop ou eu vou numa cafeteria? Cafeteria, né? muito bom. Qual que é a sacada? Porque aqui no Brasil a gente usa parecido, a gente usa cafeteria. Que possivelmente não é uma palavra brasileira, né? Que foi talvez adaptada aí, né? Pode ser que Mas tenha sido, onde eu pode acho ser. café lá fora?
Excelente. Seguinte, as palavras em inglês, elas não são uma tradução literal do que você tem no português. E o pior de tudo, agora é o momento que eu destruo o seu coração. Vou destruir, Não. tá? O pior de tudo é, cada país pode ter um significado. Então você tem a palavra coffee shop. Nos Estados Unidos, coffee shop é um café mesmo. Né? Então, por exemplo, é um café do estilo Starbucks, aqueles cafés São lugares esquina, especiais que só servem café mesmo. Exatamente. Foca café. Se você está em Amsterdã, coffee shop, entendeu? Pode ser um café que você vai já não é ficar... bem um café, que você não está interessado tanto no café. Né? Com certeza. Aí você tem a palavra café, que significa café, mas não é o café de bebê, não é o coffee. Café Uau. é um espaço pequeno para você tomar um cafezinho, comer um lanche. É como se fosse uma lanchonete. Mas não é igual a lanchonete que a gente tem no Brasil. Porque essa lanchonete que a gente tem no Brasil de coxinha, esfirra, a gente chama de snack bar nos Estados Unidos. E cafeteria é a lanchonete, mas é a lanchonete tipo restaurante universitário. Geralmente de você comer prato, geralmente o que tem na faculdade. Nossa, tem uma Então, confusão. assim, é uma confusão. É por Se isso você que eu for digo. para os Estados Unidos e não conhece nada de café, Não conhece. procure cafeteria. E vai ok? estar te enganando, porque se for uma cafeteria não vai ter café. Lá você vai ter que almoçar. Adolescentes comendo snacks, ok? Exatamente. Então, as palavras, elas, ao longo dos países, né? Você tem mais de 50 países que falam inglês nativamente, vão ter significados diferentes. Tocou o alarme, gente, tá? Acabou a bateria da câmera. Não, brincadeira, o alarme do café, esse aí. Lombardi, o que aconteceu, Lombardi? Meu Deus do céu. O Shadow. Viu? Eu sou o Vamos Shadow. Bom, se é tão confuso a gente aprender esses termos, né? Saber a diferença de cafeteria, coffee shop, coffee, café, lanchonete, o que é o quê? Qual é a dica que você dá? O que você pode instruir para o pessoal que quer se aprofundar mais nesses termos aí? A dica não tem dica. Simplesmente assim, quando eu vou ensinar inglês, eu sempre tento usar o princípio Pareto. Ou seja, 20% das coisas que você vai estudar vão te trazer 80% do resultado. O que eu quero dizer com isso? Que nada adianta você ficar vendo listas de como é que é na Inglaterra, como é que é na Austrália, como é que é nos Estados Unidos, como é que é em determinado lugar, se você nunca vai para esse lugar ou se você vai para um lugar totalmente diferente. O ponto o significado das palavras mudam a depender do país. Então, eu acho que você focar em especificidades de cada país, você acaba gastando muito tempo e nem vale a pena. Por exemplo, provavelmente você já ouviu a palavra chá, certo? Sim. Como é que é chá em inglês? Tea. Tea. Só que na Inglaterra, tea quer dizer o lanchinho da tarde. Então, por exemplo, o inglês chega pra você e fala assim, let's have some tea. E aí você tá esperando o chazinho. Sim, com certeza. É um lanche, né? Olha um lanche só. ali por volta das 6 da tarde. Então, assim, vale muito mais a pena você sofrer. Eu realmente acredito que quando você vai aprender um idioma, o idioma ele traz muito da cultura do país. Então, ou você aprende a cultura, e se for aprender a cultura vai ter que aprender de 50 países, ou você estuda de um país específico. Vou morar nos Estados Unidos? Aí sim, vou estudar como se dizem aquelas coisas nos Estados Unidos. Vou morar na Nova Zelândia? Vou estudar especificamente como se diz. Agora, não vou morar em nenhum lugar, quero aprender inglês, eu quero ver como é que é café em 50 países diferentes, como é que é lanchonete em 50 países diferentes. Tem país que nem lanchonete tem. Essas lanchonetes que a gente tem que servem almoço aqui, que tem coxinha, esfirra e tudo mais, não é comum lá fora. Não. Agora, café, tipo Starbucks, é muito comum, a depender do país. Então, os países, eles variam. Não é porque aqui no Brasil tem uma coisa que lá fora a gente vai achar uma correspondência exata. Sim, quando o gringo vem pra cá, ele sente a mesma coisa, né? Se ele não acha, por exemplo, algo que ele já conhece, um Starbucks, por exemplo, você acha que ele vai imaginar que na padaria existe um lugar chamado padaria, e na padaria tem café, por exemplo, exatamente. Né? E aqui a gente bebe pão, né? naquele copo americano, aquele copinho, sim, né? ele vai pedir café, na hora que ele vê aquele café e copo americano lá de Isso não acontece. 90 ml de café, ele vai chorar, falando, Isso não acontece em outros lugares do mundo. Você vai beber café, você usa xícara, com uma alça aqui, with a handle. E aí ele vê aquele shot de café e fala... O shot, é isso, né? Exatamente. Tipo, muito bizarro. Pinga? Tem álcool no negócio? A hora que ele descobrir que não é batizado, que é puro, nossa, ferrou, porque vai deixar ligadão. Show. E outra coisa legal também que puxa essa questão, né, de coffee shop, cafeteria, por aí vai, a questão dos tipos de café também, né? Eu sei que, como você viajou, como você conheceu outros países, você tem essa distinção dos tipos de café que tem. Por exemplo, eu vou chegar num
sei lá, no Starbucks eu sei que existe o café americano, né? Mas e os outros tipos de café? Eu acho que era um café expresso, eu peço expresso mesmo, eu peço um café preto, um black coffee que eu pediria, por exemplo. Como que é essa questão dos nomes? Muda muito? É uma coisa que a gente conseguiria ir para outro país e falar, não, eu quero um black coffee. Show. De novo, vai depender do país que você vai, mas obviamente que aqui no Brasil a gente é muito americanizado, digamos assim, né? Por ter as séries, os filmes, e muita gente quer ir trabalhar lá. Então o nosso café, o coadão mesmo, aquele café que a gente está acostumado de padaria, ele vai ser o black coffee ou então o fresh coffee. Se você pedir só coffee, vai vir aquele chá de café americano, é o padrão. Que eles botam água, eles gostam de botar muita água. E assim, todos esses nomes doidos que vêm da Itália, eles são mundiais, para nossa sorte. Então o espresso vai ser um espresso em qualquer lugar para nossa sorte. E outra coisa muito, muito engraçada que acontece no Brasil, que é um hábito cultural dos brasileiros, que você não vai achar em outros países, é você beber um cafezinho depois do almoço, como digestivo. A gente faz isso aqui. Totalmente. E lá, se você almoça e pede um cafezinho, bom, primeiro que eles vão estranhar. Quê? Tipo assim, beber um cafezinho depois do almoço, eles já vão estranhar, mas eles vão trazer, né? Gosto é que nem cada um tem o seu. Com certeza. Então, eles vão lá e vão te trazer um cafezão, uma jarra de café. E aí você vai falar, não, mas peraí, o que tá acontecendo? 120 ml de pura água com café. Exatamente, é um cafezão que você não vai conseguir. É água digestiva. Então, nesse caso, você deveria pedir um expresso para você não se desapontar e ter que ficar mais 3 anos ali bebendo aquele café. Legal. Felipe, o que você não pode pedir é o coffee. Cuidado para não pedir tosse, meu Deus! Aí, ó. Imagina. A fonologia tá aí para ajudar. Essas palavras são muito parecidas, né? A gente chama elas de pares mínimos, ou seja, palavras que se distinguem só por um fonema. Então, cough é a tosse. E café é o café. Então, cuidado. Boa, Lombardi. Muito bom. Então, eu fiz uma observação muito interessante aqui, ó. Já que a gente falou de cafés de lugares que aparentemente são mais famosos, né? São mais, assim, próximos do nosso cotidiano, como os Estados Unidos, Europa e tal. E o café das Arábias, o famoso vinho das Arábias. Esse meu podcaster tá muito culto. Tô muito pesquisador. Bom, cara. primeiro que eu não sabia que café era o vinho das Arábias. Então, tô aprendendo aqui, I'm blowing my mind, Olá, tá ok? vendo? E segundo, que eu não lembro. Quando eu fui pro Marrocos, tanto pro Marrocos quanto pro pra Dubai, nos Emirados Árabes, 2 coisas aconteceram. Em Marrocos eu tava muito preocupado, porque na época eu morava na Europa, e aí o pessoal falava assim, não, porque lá é perigoso, você não... E eu usava muita regata, né, porque em Portugal faz calor no verão, o verão de Portugal é mais calor que a Bahia, então eu usava muita regata, não pode usar regata, não pode ser afeminado, e eu com aquele jeitão meio afeminado, morrendo de medo, e o pessoal falava, vamos pegar você e vamos trocar por camelo, hein? Então eu fiquei com tanto medo, eu fiquei tão paranoico do Marrocos que eu não reparei em nada. O robozinho de Marrocos. Não, eu ficava assim, né? Eu ficava cercado. E eu fui pra Dubai logo depois que eu tinha me divorciado, então eu fui meio depressivo, eu também não tava muito... Eu fui casado com um australiano, então eu casei em 2013, e aí eu fui pra Dubai em 2014, que foi quando meu casamento acabou, e eu fui meio... meu casamento durou um pouquinho mais que o da Britney Spears. Você vê que eu tô bem, né? Eu tô bem na vida. E aí eu fui muito triste, então eu não reparei. Hello, darkness, my old friend. Andou de camelo óculos escuro, ele estava no... Tipo assim... Como que chama? Black in Black. Eu acho que pra encerrar... O conselho que eu dou para quem tá assistindo ou vendo aqui, quando o assunto é viajar, comer, se vestir, se portar, esteja preparado para passar frustrações, né? Aceitar também a cultura, porque é muito diferente, né? Exatamente. Então, assim, muito neutro. Não tem como você saber tudo, conhecer tudo, e tem várias coisas que tem no Brasil que não tem lá fora, tem várias coisas que tem lá fora e não vai ter aqui. Na Austrália, por exemplo, eles gostam muito de comer um tal de um Vegemite, que é uma espécie de molho que eles põem no pão, tipo a nossa manteiga. De manhã é o Vegemite deles, que é um negócio... Parece petróleo. O negócio é ruim, é preto e parece que eu tô botando petróleo na boca. Então, assim,
É uma coisa cultural, é uma coisa que eles gostam. Feijão no pão, também é uma coisa na Austrália. Você bota feijão no pão como se fosse manteiga e come o pão. Então, assim, esteja preparado para ir no restaurante, pedir uma coisa e vir algo completamente diferente do que você pediu. Não fique triste, que o problema não é o seu inglês. Não é só a questão da língua que está em jogo, é a questão da cultura. E se você for de coração aberto para se frustrar e aprender na prática, você vai se sair muito melhor do que alguém que acha que sabe tudo ou que quer aprender tudo antes de ir, porque isso não é possível. Com certeza. Legal, muito bom esse papo. E galera, para você que tá chegando agora, para você que tá conhecendo o nosso Spokencast, eu quero deixar aqui uma dica, porque nesses episódios, esses próximos que virão, você vai encontrar de tudo um pouquinho. A gente vai falar sobre viagens, vai falar sobre café, vai falar sobre tudo que a gente achar favorável na vida do Felipe, das experiências do Felipe fora do Brasil. Então, se liga, fica de olho, porque vai ter muita coisa boa no ar. Agora, de igual para igual aqui, vamos falar um negócio. Eu queria fazer um bate-bola rápido e perguntar uma cor, Felipe. Green. 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 É um jogador de futebol. Eu não sei, eu não gosto de futebol. Eu tinha certeza, por isso que eu perguntei. Cristiano Ronaldo. Ótimo. Enfim, pronto. E Felipe por Felipe. Coqueta. Tinha certeza. Coqueta total. É isso aí, galera. Até a próxima. Muito obrigado pela presença de vocês e fica aí, café com... Coqueta. Festa! Festa. Será Festa. que- A gente apresenta a festa na próxima, talvez.